café, receitas. Vamos fazer, vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Eu estou aqui hoje, junto com a minha família, para dizer o quanto a Rede Século XXI faz parte da nossa vida. Bom, eu estou aqui faz 4 anos e faço parte de programas, missas, grupo de jovens e sinto que aqui, cada dia mais, a minha espiritualidade cresce. A TV Século XXI tem muitos programas para todas as idades, nos ajudando a crescer a cada dia mais na fé e, recentemente, em passando por algumas dificuldades. E hoje estamos aqui para pedir sua doação. Ajude na vaquinha para que a Rede Século XXI continue seu trabalho de evangelização. Faça a sua doação! E episódio de hoje, como é a vida de um padre? Vamos falar sobre vocação sacerdotal? Luzinha, Rossi, vocês sabem que dia é hoje? Ah, é dia de arrumar os brinquedos. Ou então é dia do Rossi tomar banho, acertei? É, tudo isso a gente precisa fazer, Luzinha. Mas a data é sobre algo bem especial, very special. Adivinhem qual é? Eu não sei. Rossi? Não é o dia do cachorro. E é sobre a vocação sacerdotal, sobre a missão de ser padre que vamos conversar hoje, today. Então, seja bem-vindo, Padre Djalma! Isso aí! E nós também recebemos nossos amigos aqui que estão cheios de curiosidades. Bate palma! Quem tá feliz? Bora, criançada! Agora sim! Agora ficou animada aqui! Como as pessoas descobrem que tem vocação para ser padre? Vocês escutam um chamado de Deus, alguma voz, recebem algum sinal? É semelhante, Luzinha, a quem sente de ser médico, por exemplo. Aquele desejo, às vezes desde pequeno, brinca de operar, brinca de cuidar dos doentinhos com os coleguinhas. O sacerdote é a mesma coisa, é aquele desejo no coração. É algo inexplicável que vem de dentro da gente. E padre, como aconteceu com você esse chamado? Quando eu era bem pequeno, idade deles aqui, esses primeiros, eu falei muito em ser padre. Falei muito em ser padre. E tinha realmente vontade. Na medida que eu cresci, aquilo sumiu. E depois, até na adolescência, parei de ir à missa, afastei. Com 18 anos voltei. Voltei para valer. Aí começou a despertar o desejo. E foi se fortalecendo cada vez mais até eu entrar e prosseguir até ser padre. Bem, agora eu quero saber quem aqui tem mais dúvidas pro padre, hein? O que é ser um sacerdote de Deus para o Senhor? É ser alguém que responde a um chamado e se coloca como instrumento de Deus para a comunidade, para os irmãos e irmãs. E se torna parecido com Jesus pela graça do sacramento da ordem, através da imposição de mãos do bispo que o padre recebe. Então ele se torna parecido com Jesus pela graça do sacramento da ordem. Com quantos anos nós podemos entrar ao seminário e fazer a preparação para sacerdote? A maioria hoje entra já depois do ensino médio, naquele período em que os outros jovens vão fazer faculdade. Nesse período que se encaminha para o seminário. Na maioria das vezes, mas pode entrar um pouco antes, ali no início do ensino médio, que seria ali seus 14, 15 anos. Além de celebrar a missa, o que mais vocês fazem? O padre ele não só celebra a missa. Aliás, eu li do Papa Bento XVI, que ele disse assim, lá na minha terra, na Alemanha, eles diziam assim,
Para que o padre estudar tanto? Só para aprender a celebrar a missa, tanto tempo estudando? Na verdade, o padre não só celebra a missa, ele também celebra outro sacramento, atende confissão, também batismos, casamentos, mas também palestras, reuniões com as pastorais para organizar a paróquia, também os padres que atuam nas escolas, padres que atuam nos meios de comunicação, não só celebram missa, também fazem momentos de programa semelhante a esse. Então, são várias atividades que o padre desenvolve. O senhor alguma vez já acabou dormindo demais e atrasou alguma missa? Eu me lembro de uma missa que aquele tempo tinha horário de verão. E eu adiantei o meu relógio, mas esqueci de adiantar o despertador. Nossa. E a casa paroquial era do lado da igreja. A missa era 6:30 da manhã. Quando deu ali pelas 7 da manhã, alguém bateu lá fora e gritou: "Padre!" Aí eu levantei, abri a janela: "Padre, é horário de verão, já são 7 horas. Ai, acho que eu desci até de pijama e pus a túnica e fui celebrar de pijama. Tão rápido que eu desci. Aquele dia eu atrasei. Quanto tempo leva para ser padre? Se entra no período ali do início do ensino médio, que é o seminário ainda menor, ensino médio 3 anos, aí vai se gastar mais ou menos aí bastante tempo, 11 anos para ser padre. 10 ou 11 anos. Agora, se termina o ensino médio, que a maioria hoje é assim, e entra no seminário, aí 8 anos. Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo. E Mais padre? que as outras profissões. Só bem. Sim. E padre, eu fiquei pensando aqui, afinal de contas, o que as pessoas que querem ser padre fazem no seminário? Que aprendem? Como é que é o dia a dia? É um dia bem disciplinado. Geralmente as aulas são de manhã, pode ter variação, mas geralmente é de manhã. Mas logo de manhã, bem cedo, tem a missa, ou pelo menos a oração da manhã, a liturgia das horas, como é chamada. Então se faz, toma o café depois e vai para o curso. Aí estuda ali de 8, pelo menos a meio-dia, geralmente 4 horas pelo menos, volta, almoça. Aí tem aquele momento um pouco de recreio, alguns tiram um cochilo, né? Já começa desde seminarista. Diz que os padres gostam muito de tirar uma soneca no meio do dia, né? Depois do almoço. E depois tem essa atividade. Aí tem o estudo, porque estudo não é só na faculdade, né? Ou só no ensino médio. Tem também as tarefas, tem também as atribuições da casa. Um dia tem que fazer toda a limpeza da casa, aquele dia a gente nem estuda muito pouco, porque todos os cômodos limpos, né? Varre, lava, enfim, tudo que precisa ser feito. Quando tem quintal, também tem que cuidar do quintal, alguns são escalados para o quintal. Também depois do almoço, todos os dias tem aquele momento ali da louça, que é por conta nossa, não são as senhoras empregadas da cozinha, é por conta nossa, né? Depois aí já à tarde de novo, aí tem a missa, ou então a oração da tarde. E depois, à noite, depois do jantar, voltamos ao momento de estudo em nossos quartos, né? Para manter em dia os nossos cursos. É bastante exigente, tem trabalhos, tem livros para ler, enfim. Padre, por que a confissão é importante? Porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz: quem diz não ter pecado é mentiroso. Só nosso Senhor e a Santíssima Virgem foram totalmente inocentes, sem pecados. Até os santos, por certo, em alguma fase da vida, quando menores, mais jovens, deve ter cometido algum pecado. E Cristo veio trazer perdão para nós. Só que Cristo atua através da igreja. Ele deixou a igreja para continuar a sua missão. E o sacerdote, ele é ministro de Cristo e da igreja pelo sacramento da ordem. Então ele recebe essa autoridade. Tem pessoas que dizem assim: mas eu confesso direto com Deus. Ora, então por que ele não casa direto com Deus, só ele e a noiva lá, e casa direto? E batismo também quando pequeno, pede diretamente para Deus o batismo. Não, o padre o batizou, ou o diácono batizou. Então também, no caso da confissão, o sacerdote
é instrumento. Por isso que nós confessamos aos sacerdotes como representante de Cristo. Ele age no lugar de Cristo, é Cristo que perdoa, mas ele age dando-nos aquilo que é chamado de absolvição. Ô padre, eu fiquei confusa aqui agora. Padres também pecam? E vocês se confessam com quem? Sim, os padres também pecam. Os bispos também, né? Todos somos humanos. E como tal, necessitamos também do sacramento da confissão. Até os papas confessam. E confessa, pode ter certeza, com muita regularidade. Então, nós também necessitamos do perdão de Deus. É como eu citava, quem diz não ter pecado é mentiroso, diz a palavra de Deus. Então, nós também confessamos com um irmão sacerdote, que a gente escolhe e confessa, com regularidade, como a igreja nos recomenda. Rossi, ok, eu vou perguntar. Padre Rossi está muito curioso para saber por que padre não pode casar? A igreja, olhando para Cristo, que não se casou, e Cristo também diz que alguns não se casariam para se dedicar ao reino de Deus. Por causa do reino de Deus, eles não se casariam. Então a igreja entende que o ministério do padre, a missão do padre, a vida do padre, combina muito bem com esse dom chamado celibato, que é o dom de não se casar por causa do reino de Deus. Maravilha, que legal! E agora chegamos num momento muito especial também. É hora de luz, câmera e animação! Luz, câmera e animação! 1, 2, 3, palavrinhas! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Muito bem, voltamos! Crianças, vocês têm mais perguntas? More questions? E padre, como é que é a vida de vocês pós as Santas Missas? O padre também não está só no serviço, no exercício do ministério. Ele tem sua vida também particular. Então, depois das missas, se é uma missa de manhã, claro, ele de repente tem outras, tem reuniões. Mas, por exemplo, depois da missa do domingo à noite, ele vai para a casa paroquial, né? Sendo um padre de paróquia, janta, né? Às vezes também combina com alguns padres, vão comer pizza, né? Por que não, né? Então, tem um dia da semana que ele tem a folga, né? Aí vai no seminário, por exemplo, jogar bola com os seminaristas,
ou vai no shopping dar uma volta, assiste um filme. Ele tem também sua vida semelhante à das outras pessoas. Padre, para se tornar um sacerdote, sempre é preciso sentir o chamado de Deus no coração. Como que a gente se faz para se tornar um sacerdote? Por um período afastei, dos meus 13 aos 18 anos afastei, parei de ir à missa. Depois fui convidado para um retiro de final de semana através da minha irmã. Deus tocou meu coração para eu dizer sim. E aquele retiro de todo um final de semana, sexta-noite, sábado e domingo, com muita oração, como a gente tem aqui na associação, invocação do Espírito Santo, uma riqueza muito linda. Eu voltei transformado por Deus. E aí voltei para as coisas de Deus, a missa dominical, a confissão, oração diária, grupo de oração. Aí começou algo muito interessante. Quando eu ia à missa, me imaginava no lugar do padre. A princípio eu pensava, não, eu quero ser um leigo, dedicado, tempo integral para as coisas de Deus, como essas novas comunidades hoje, né, tem pessoas dedicadas o tempo todo para a ação evangelizadora, mas depois não, eu me imaginava no lugar do padre. Às vezes até imaginando o que eu falaria no lugar dele, naquele momento da missa. E aí não saiu mais. Às vezes olhava para uma moça, achava bonita, ela também olhava para mim interessada. Não, eu quero ser padre. Padre, você sempre teve apoio da sua família para ser padre? Tive apoio da minha família, apoio meio silencioso e discreto. Meu pai era discreto, mas sempre, desde o início me apoiou. Menos no início, a minha mãe. Ela tinha planejado que eu ia casar. O quintal lá de casa era grande, a minha cidade é grande, 15 por 30 metros, então tinha um terreno grande assim no fundo. Ia construir uma casa para nós cuidar dos dois, depois, do papai e da mamãe. E quando eu decidi e comuniquei para ela que ia para o seminário, ela não aceitou. Foi difícil, muito difícil. Muitas pessoas rezaram para ela. Aos poucos, com o decorrer dos anos, ela foi assimilando e foi aceitando. Quando eu fui ordenado padre, estava meio séria, meu pai com um sorriso, minha mãe séria ainda. Mas depois que me ordenei, claro, e já também na ordenação, é que na ordenação mexeu mais. Mas ela já aceitava, então não foi permanentemente não. Hoje ela disse, está com 96 anos, minha mãezinha, e ela diz que é uma alegria do coração dela eu ser padre. Padre, o senhor já presenciou algum milagre? Assim, como às vezes a gente imagina milagre, por exemplo, uma pessoa levantando da cadeira de rodas, por exemplo, um cego que enxerga. Sinceramente, nunca vi assim. Agora, milagre eu vejo todo dia. As conversões, pessoas que saem da confissão com outro sentimento, pessoas que vai num retiro e sai mudado. Um autor lá do começo do cristianismo, ele comparava a conversão dele com uma ressurreição, como alguém saindo do túmulo e voltando à vida. Então isso é o maior milagre. Mas assim, tem também algum caso, me recordo de um fato de um moço, a minha paróquia tinha um hospital, pronto-socorro municipal em São José dos Campos, eu sou lá de São José dos Campos, e eu fui visitar e passei no leito de um jovem que tinha tido um acidente de moto. Estava certo que no outro dia ele ia amputar a perna. Era um jovem de seus 20 anos. Eu tive muita compaixão. Eu ministrei a unção, o sacramento da unção, que é um sacramento de cura, que pede a cura. Impus as mãos sobre a perna dele, orei para que a circulação voltasse. Quando eu despedi dele, saí do quarto, o pai dele estava chorando. E eu fui para casa orando por aquele jovem. E no outro dia pensava, será que aquele jovem amputou a perna? Depois soube, para minha alegria, que os médicos chegaram para levá-lo para a mesa de cirurgia, para a sala de cirurgia. E quando olharam a perna, a circulação voltou.
não foi preciso operar. Toda a família foi tocada com aquela graça de Deus. Vieram à missa, voltaram às missas. Depois mandaram celebrar uma missa de ação de graças. Então, esse é um sinal muito forte que marcou meu ministério. Louvado seja Deus! Padre, o senhor mencionou pra gente, agora contando a sua história, que ao longo da sua missão teve um período que você se afastou da igreja. E nesse período, você pensou em ter alguma outra profissão? Eu pensava em ser dentista. Minha mãe também dava força nesse sentido, então pensava. Então, nisso eu pensei, mas continuei os estudos, porque tinha que ainda chegar ao período de vestibular, né? Então, nesse período, pensei nisso, como todo jovem pensa. Fiz até teste vocacional na escola, né? Para saber minhas aptidões, né? Mas aí, nesse inteirinho, nesse período mesmo, que teve aquele momento de volta para Deus, e não demorou para surgir, primeiramente no coração, muito logo, um desejo de dedicar totalmente às coisas de Deus. Padre, quais são os maiores obstáculos que um padre enfrenta nos dias de hoje? Eu vou dizer 2 obstáculos, um no plano mais pessoal e outro no plano pastoral. No plano pessoal, e quando eu, respondendo a sua pergunta, um padre enfrenta hoje, eu já penso já no seminarista também, porque ele está caminhando para ser padre. Nós estamos num mundo muito relativista. Você pode fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quer. Isso é relativismo. E o Papa Bento alertava muito em relação a isso. Já não tem mais os parâmetros. Cada um faz o que quer, tudo pode. Então, isso representa para o futuro sacerdote e para o sacerdote um obstáculo, uma dificuldade. Ele tem que ter um prumo, ele tem que ter foco. E isso leva certamente muitos jovens que são chamados a ser sacerdotes, às vezes a nem descobrir a vocação. Porque ele se deixa tanto ser cativado pelas falsas vozes do mundo, que ele não escuta a voz do Senhor que quer chamá-lo. Mas pode acontecer que ele já respondeu o chamado, mas que as seduções do mundo o leve a tomar um outro caminho. Pode acontecer no período de seminário, como pode acontecer, como às vezes acontece, também para o sacerdote. Ele deixar o ministério iludido por outro caminho que na verdade não é a vocação dele. E ele na verdade seria mais feliz se mantivesse na sua vocação, que é o chamado de Deus para ele, que é o plano de Deus para ele, desde que pensou nele desde toda a eternidade, porque isso é a vocação. O outro obstáculo é o obstáculo pastoral. Nós vivemos, vocês inclusive os menorzinhos lembram do período da pandemia, em que as pessoas ficaram em casa, que as pessoas não vinham para a igreja por uma questão de segurança, o valor da vida, a igreja preza por isso, os meios de comunicação ajudaram muito, mas o povo, muitos se acomodaram. Não é só isso, não foi só a pandemia. O fato tem tido mais essa indiferença, esse certo esfriamento. Então, pode acontecer, isso é um obstáculo no sentido que pode levar até o padre ao desânimo. Se ele não mantiver o foco no Senhor, não tiver vida de oração, ele pode ver isso um obstáculo que até atrapalhe a sua perseverança vocacional. Padre, o senhor falou dos obstáculos que o senhor passou na sua vida. Eu queria saber se durante esses obstáculos o senhor já pensou em desistir de ser padre. Tive sim obstáculos. É natural passar por momentos de crise, como a gente chama, inclusive no seminário, mas de deixar, nunca pensei. Nunca pensei. Mesmo nos momentos mais difíceis, sabia que era o chamado de Deus. Nunca tive dúvida do chamado de Deus na minha vida. Muito bem, que bonito. O que é, Rose? Essa é boa. Essa é boa. Padre, o Rossi quer saber se você já leu a Bíblia inteira. Quando eu tive aquela experiência maravilhosa de conversão, nos meus 18 anos, já naquele encontro, naquela experiência de oração, foi falado muito de ler a palavra de Deus.
E eu peguei firme lendo. Todos os dias, eu estava fazendo ensino médio, eu chegava em casa, jantava, pegava a minha Bíblia e fazia o meu momento de leitura da Palavra de Deus, lendo 3 capítulos por dia, de modo que com menos de 1 ano eu tinha lido a Bíblia toda. E até entrar no seminário, eu já tinha lido a Bíblia cerca de 3 vezes. Uau! Então isso me ajudou muito até no período da teologia, depois no seminário. Eu conhecia mais a palavra por causa dessa base bíblica que eu tive. Muito bem, que legal. E tem alguma passagem que você mais gosta? Eu acho que todos os padres devem gostar mais do texto bíblico, que é o seu lema. Cada padre, para sua ordenação, escolhe uma frase bíblica, que é o seu lema de ordenação. E que, de certa forma, vai ser luz também para o seu sacerdócio. Eu escolhi Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis meu servo que eu amparo, faço repousar sobre ele o meu espírito. Caracteriza bem a unção sacerdotal. Primeiramente, eis meu servo, Deus que nos chama, mas para ser instrumento dele, por isso, faço repousar sobre ele o meu espírito. E padre, qual a maior alegria de ser padre? A maior alegria de ser padre é o povo de Deus crescendo na fé. Quando você atende, por exemplo, uma confissão e você sente que ali foi um diferencial, mudou a vida da pessoa. Quando você organiza através do trabalho, na sua paróquia, onde você está, um retiro, e você escuta testemunho de conversões, pessoas que estavam longe de Deus e voltam para o Senhor, recebe vida nova, como diz a Bíblia, torna-se criatura nova, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É a maior alegria do sacerdote. Que mensagem você gostaria de deixar para os jovens que pensam nessa vocação? Eu penso que é muito importante o jovem, e já desde criança, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Porque o plano de Deus para nós é o melhor. Uma santa dizia assim: vontade de Deus, misericórdia minha. Aqui na associação se divulga muito a divina vontade. A vontade de Deus é o nosso bem, é a nossa felicidade. Não ter medo de perguntar a Deus: Senhor, o que queres de mim? Porque o chamado de Deus não é algo que vai nos fazer infelizes. Deus não chama alguém puxando pelo braço e forçando. Ele coloca no coração o propósito dele. Padre, eu penso muito em ser padre. A Luzinha e o Rossi já sabem. Então, que o Espírito Santo ilumine muito o meu caminho. Muita luz no seu caminho, Dudu. Amém. Eu também gostaria de dizer para o padre Djalma que eu também estou igual ao Dudu. Estou querendo ser padre e, se Deus quiser, o próximo ano eu entro para o seminário. Quero falar pro Senhor que o Senhor te abençoe muito. Que eu também tenho um sonho de ser um padre, minha vocação. E que Deus te abençoe, viu, padre? Obrigado, amém. Que Deus ilumine seus caminhos para realizar a vontade dele na sua vida. E padre, o senhor poderia nos dar uma bênção e também dar uma bênção a quem está nos assistindo em casa? Sim, vamos abençoar então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso presente, também o vosso futuro, realizando a santa vontade dele em suas vidas. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, padre. Muito obrigada, crianças. Valeu, um beijão, pessoal. Fiquem Tchau, tchau. com Deus. Tchau, pessoal. Bye. Deus é